Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje nós iremos falar sobre simplificação dos radicais. Bem pessoal, a simplificação dos radicais é uma das partes mais importantes se tratando do estudo das raízes. E para falar em simplificação, vamos relembrar o que a gente viu nas aulas anteriores, que foram sobre as propriedades da radiciação, tá bom? Bem pessoal, eu trouxe aqui as propriedades, né, para vocês observarem. Então, nós temos o quê? Que na primeira propriedade, ele vai dizer o quê? Ele diz que a gente pode anular o índice com o expoente. Ó, na primeira propriedade, você pode anular o meu índice N e meu expoente A, N, que vou ter como produto o A, certo? Na segunda propriedade, ele diz que eu posso dividi-lo por um divisor comum. Eu tenho aqui, eu tanto posso dividir o N, no meu exemplo aqui, por P, como o meu M por P, tá bom? Na terceira propriedade, ele diz que eu vou poder o quê? Eu vou poder multiplicar, né, os números dentro as raízes, tá aqui também, ó. Vou multiplicar o M por o N e vou tirar a raiz de A. Na quarta propriedade, o que é que ele diz? Ele diz que eu posso separar um produto, né, que está dentro de uma raiz em duas raízes diferentes ou três, se caso tiver mais produto. Então, eu tenho aqui, ó, raiz de N, A multiplicado por B. Eu posso separar raiz, né, de A multiplicado por raiz de B, tá bom? E na minha quinta propriedade, ela vai dizer o que? Ela vai dizer a respeito da divisão de fração. Se eu tenho uma fração ou uma divisão, né, dentro da raiz, eu posso colocar o quê? Eu posso colocar uma em cima, né, e a outra embaixo, tá bom, pessoal? Bem, eu trouxe aqui para vocês essa imagem que tem no livro de vocês, né? Então, como eu comecei a falar logo do início, na aula de hoje a gente vai falar sobre simplificação, né? Então, aqui nessa imagem que eu trouxe do livro de vocês, nós temos o quê? Nós temos um produto, né? Que é de fatores primos, né? Nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 5 elevado a 2 multiplicado por 7. Então, o que é que a propriedade ela vai dizer? Ela vai dizer que eu posso abrir o produto e posso colocar o quê? Em uma multiplicação em duas raízes. Eu tenho raiz de 5 ao quadrado multiplicado por 7. Abrindo, como é que eu vou ter? Raiz quadrada de 5 elevado a 2 multiplicado por raiz quadrada de 7, tá bom? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso cortar, né? Tanto o índice com a raiz desse meu primeiro produto aqui, ó. No caso, lembrando, quando não aparece o índice, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2. Então, raiz quadrada de 5 elevado a 2, eu posso cancelar tanto o índice 2, que não aparece, que a gente sabe que é, pelo meu expoente 2. Cancelando, vai ficar o quê? Só 5. Multiplicado o quê? Por raiz de 7, tá bom? Por que eu não cancelei, Eliana? Porque a raiz quadrada de 7, eu só tenho o quê? No meu índice eu vou ter 2 e o expoente eu vou ter 1. A gente lembra, pelas nossas propriedades da potenciação, quando não aparece, a gente subentende que tem 1, tá bom? Bem, pessoal, então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma simplificação, né? Onde eu posso transformar um número mais simples para poder trabalhar. Ficou o quê? 5 multiplicado por raiz de 7. Não precisa colocar esse sinal de multiplicação, que a gente já entende. Então, 5 raiz de 7. Tudo bem? Essa é a maneira mais simples para você poder trabalhar, certo? Então, da mesma maneira acontece aqui. Olha só nesse segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho uma raiz cúbica de um produto de fatores. Olha só, eu tenho a raiz cúbica de um produto de fatores primos, né? Raiz cúbica de 2 multiplicado por 3 elevado ao cubo multiplicado por 7 elevado ao cubo. Ou seja, o que eu posso fazer pelas nossas propriedades? Eu posso separar isso em 3 raízes, não posso?
Então, como é a multiplicação, né? Por que eu posso separar? Porque como é a multiplicação, eu vou poder separar, então, separando cada um em uma raiz. Ó, raiz cúbica de 2 multiplicado por raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, multiplicado por raiz cúbica de 3 elevado a 7. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar o meu índice e pelo expoente, para ficar sempre da maneira mais fácil de trabalhar. Nesse meu primeiro produto aqui, raiz cúbica de 2, eu posso cancelar? Não, porque o meu índice é 3 e o meu expoente é 1, então continua. Raiz cúbica de 2 multiplicado por... Olha só, eu posso cancelar aqui, ó, eu tenho tanto o índice 3 como o expoente 3, então vai ficar só o quê? Só 3. Da mesma forma, eu tenho raiz cúbica de 7 elevado ao cubo, eu tanto posso cancelar o índice como o expoente, então fica só multiplicado por 7. Organizando, né, da melhor maneira possível, para ficar mais fácil de trabalhar, multiplico, né, 3 vezes 7, que vai dar 21, multiplicado por raiz cúbica de 2, tá certo? Então, pessoal, o que eu posso dizer para vocês, né, que devemos sempre aplicar essa ideia, ou seja, nós temos que extrair o número de dentro da raiz, iremos usar o que? A decomposição em fatores primos, juntamente com as propriedades que a gente viu, né, nas aulas anteriores, aí relembrou um pouquinho agora, que é sobre as propriedades dos radicais, tá bom? Trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. Se o expoente do radicando ele é maior que o índice do radical, podemos fazer transformações convenientes do radicando para que possa ser extraída uma parte do radicando. Vejamos um exemplo. Olha só, nós temos raiz quadrada de 1000, né? Quando não aparece o índice, a gente já sabe que é 2, então raiz quadrada de 1000. Então, pessoal, vamos pelas nossas regrinhas da potenciação. 1000 vai ser o quê? A mesma coisa que quê? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1000? 10 elevado ao cubo, porque 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer essa decomposição aqui. Então, raiz 1000 vai ser a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Então, raiz quadrada de 10 elevado ao cubo. Então, a gente já tem o quê? 10 elevado ao cubo. Qual vai ser a ideia? A ideia é a gente fazer grupinhos de 2. Olha só, que vai dar a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Então, como é que a gente pode separar? 10 elevado ao quadrado multiplicado por 10, que é 10 elevado a 1. Se vocês forem confirmar pela regra da potenciação, o que a gente faz? Repete-se a base e soma os expoentes. Então, 10 vai ser o quê? 2 mais 1, 3. 10 elevado ao cubo. Então, 10 ao quadrado multiplicado por 10 vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa que 10 elevado a 3, tá bom? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Pronto. Agora, eu abro. O que eu vou fazer? Eu tenho 10 raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado multiplicado por 10, né? Eu vou abrir em um produto de raízes. Olha só, pelas nossas regrinhas dos radicais. Como é que eu vou abrir? Vou deixar cada qual em uma raiz. Então, raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado multiplicado por raiz quadrada de 10. Mesma coisa, eu posso cortar os expoentes. Ó, eu não tenho raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Eu cancelo tanto o meu índice como o meu expoente, que fica só 10. Multiplicado por raiz de 10. Por quê? Por que, Eliana? Porque não tem como eu cancelar, pessoal. Se o meu índice é 2 e o meu expoente vai ser 1, vai ficar a raiz quadrada de 10. Então, a maneira mais simples de eu simplificar, a maneira mais simples de eu trabalhar vai ser o quê? 10 raiz de 10. Então, pessoal, essa é a ideia da simplificação. Você pode escrever como produto. A partir desse produto, você vai colocar várias raízes e a partir dessas raízes você cancela o que for possível e vai fazer o quê? Vai deixar, né, até o que não for possível, tá certo, pessoal? Tudo bem, ó, você vai sempre
fazendo a decomposição, fazendo o cancelamento e deixar da maneira melhor possível de trabalhar, certo? Temos um exemplo aqui. No exemplo 1, nós temos raiz cúbica de 128. Qual é o primeiro passo que a gente vai ter que fazer? O nosso primeiro passo é a gente fazer a fatoração, ou seja, nós podemos fazer essa decomposição. Se vocês forem fazer essa fatoração de 128, quanto é que você vai dar? Vai ser 2 elevado a 7, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2, multiplicado por ele mesmo, 7 vezes, vai dar 128. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 7, que é igual é a mesma coisa de 128. Quando a gente fizer essa fatoração, a gente vai fazer o que? A gente vai separar em grupinhos de 3. Ah, Eliana, por que tudo isso da outra vez era grupinho de 2? E essa é grupinho de 3. Quem vai determinar a quantidade dos grupos é o meu índice. Então, se eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 7, eu vou fazer esse agrupamento, né, em grupinhos de 3, para poder dar 2 elevado a 7. Observe que eu vou sempre deixando da maneira mais fácil. Então, 2 elevado a 7 vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado ao cubo multiplicado por 2. Por quê? Porque pela minha regra da potenciação, eu vou fazer o quê? Eu vou conservar a minha base e vou somar os meus expoentes. Olha só, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo multiplicado por 2 elevado ao cubo multiplicado por 2, repetindo a base e somando os expoentes, vai dar o quê? 3 mais 3, 6. 6 mais 1, que quando não aparece o expoente é 1, vai ser 2 elevado a 7, né? Então, é a mesma coisa. Então, a ideia é essa. É justamente eu agrupar de 3 em 3. Porque de 3 em 3, quem vai definir vai ser o índice da minha raiz, né? E quando eu fizer esse agrupamento, o que eu vou fazer? Eu vou separar as raízes. Olha só, não tenho raiz cúbica, então, desses meus 3 produtos aqui, então eu vou separar. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, multiplicado por raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, multiplicado por raiz cúbica de 2, certo? É sempre esse mesmo contextozinho, essa mesma regrinha. E agora, o que eu vou fazer, Eliana? Eu vou cortar, olha só, eu olho para esse meu primeiro produto aqui, essa minha raiz. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Eu posso cancelar, não posso? Eu posso cancelar o índice e o expoente, ó. Quando eu cancelo, só resta o quê? Só resta 2. Aí continuo, multiplicado por. Olho para o meu segundo produto aqui, que é a minha raiz. Posso cancelar o índice e o expoente. Sobra o quê? Só 2. Continuo multiplicando por. Aí eu tenho raiz cúbica de 2. Eu posso cancelar? Posso não, porque meu índice é 3 e o meu expoente é 1. Então, continua raiz cúbica de 2. Então, vai ser igual a quê? 2 vezes raiz cúbica de 2. Então, 2 vezes 2 dá 4 multiplicado por raiz cúbica de 2. Posso tirar, né, esse sinalzinho aqui de multiplicação e deixar 4 raiz cúbica de 2. Então, pessoal, a ideia é essa, como eu sempre venho frisando, é ir simplificando o radical, né? E se vocês observaram, nesse caso, os termos, todos os termos iguais, eles são iguais, né? Do 128, que ele vai ser o quê? Ele vai ser um produto só de número 2. Quando vocês fizerem lá a decomposição, né, fatorar o 128, vocês verem, observem que só é dividindo por 2, né? Que eu vou obter 2 elevado a 7, tá bom? Mas, né? E quando o número ele for diferente, onde os fatores eles não vão ser iguais, olha só. Se vocês simplificarem, né? Para a gente simplificar a expressão raiz de 75, como eu mencionei para vocês, o primeiro passo é fazer a fatoração. Quando vocês forem fazer a fatoração de 75, o que vocês vão observar? Que 75, eu vou dividir pelo meu número primo, né? Que vai dar o quê? Dividir por 3, que vai dar 25. 25 por 5, que vai dar 5. E 5 por 5, que vai dar 1. Então, lá na minha fatoração, eu vou encontrar o quê? 5 elevado ao quadrado multiplicado por 3. Então,
A raiz de 75 vai ser o quê? Vai ser igual a raiz quadrada de 3 multiplicado por 5 elevado ao quadrado, tá bom? Já é o meu primeiro passo, é fazer a fatoração. Meu segundo passo, o que é? Eu vou separar as minhas raízes, né, de acordo com a propriedade. Então, como é que vai ficar? Raiz quadrada de 3 multiplicado por raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Mesma coisa. Eu posso simplificar o meu índice pelo meu expoente na raiz quadrada de 3? Não, porque o meu índice é 2, mesmo não aparecendo, e o meu expoente vai ser 1. Então, continua. Raiz de 3 multiplicado por raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Eu posso simplificar? Eu posso cancelar tanto o meu índice como o meu expoente? Posso, porque o meu índice vai ser 2 e o meu expoente é 2. Então, fica com 5 multiplicado por raiz quadrada de 3. Lembrando que não precisa vocês colocarem esse sinalzinho de multiplicação, tá bom? Bem, essa é a forma, né, de vocês fazerem a simplificação de radicais. Esse exemplo ele contém lá no livro didático de vocês, né? Aí, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, se vocês ficarem com alguma dúvida, voltem novamente à videoaula. Procurem ver outras videoaulas e também fazer os exercícios que foram propostos, tá certo? Muito obrigada a todos e até a próxima.